Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. A trilogia, produzida por Richard Linklater e estrelada por Julie Delpy e Ethan Hawke, veio a se tornar uma das séries mais amadas do cinema contemporâneo e, podemos até dizer, de toda a história do cinema. Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito desses três filmes. Assiste aí até o final. Antes do Amanhecer foi o primeiro filme da trilogia, produzido em 1995. É interessante nós falarmos mais detidamente a respeito dele porque, por ser o primeiro, por ser o filme que inaugura a série e apresenta os personagens para o mundo, ele meio que determina o tom dos outros filmes. Tudo o que será feito depois será feito em função desse primeiro filme, seja para fazer uma analogia, seja para criar um contraste. A respeito desse filme, o grande crítico inglês Robin Wood disse as seguintes palavras: "A primeira vez que eu vi Antes do Amanhecer, eu soube que era um filme pelo qual eu não sentiria apenas interesse ou admiração, mas amor. Um filme que eu gostaria de revisitar repetidamente durante os anos. Um daqueles que entrariam para aquela pequena lista de filmes que permanecem como favoritos." Eu diria que esse trecho do Wood pode se aplicar à trilogia inteira, porque, para além desse fascínio que os filmes provocam, o conjunto é inseparável, porque é um conjunto muito harmônico. Ele cria um retrato muito genuíno do que é o amor, tanto na sua forma mais idealizada quanto na sua forma mais trivial. E a gente pode perceber mesmo que, na medida em que o relacionamento do Jesse e da Celine vai se desenvolvendo, é como se houvesse um amadurecimento progressivo das suas personalidades. Então, assim, ao contrário do que pode parecer, os filmes posteriores enriquecem cada vez mais a série. No primeiro filme, além de os dois personagens serem bastante jovens, há uma atmosfera de sonho. O filme se passa em Viena, uma cidade repleta de construções históricas. Então é como se a história desse casal que está se conhecendo agora estivesse de algum modo enraizada numa dimensão atemporal. Além disso, a fotografia e a circunstância transitória do encontro, os dois estão indo para outro lugar, fazem com que tudo pareça um sonho mesmo. Contribui para isso também aquilo que a gente podia chamar de surpresa do desconhecido. O início de um relacionamento, quando nos apaixonamos por outra pessoa, nós sentimos uma espécie de encantamento desmotivado. Um encantamento que nasce da mera surpresa que a presença da outra pessoa provoca. Quando os relacionamentos se desenvolvem, esse encanto não se desfaz, mas ele deixa de ser desmotivado. A fonte de encanto deixa de ser essa presença surpreendente e passa a ser a personalidade da pessoa como um todo, com todas as suas qualidades, mas também com seus defeitos. Enfim, acontece que nesse primeiro filme do Linklater, ele conseguiu reproduzir muito bem esse processo de encantamento de um indivíduo pelo outro. Duas coisas contribuem para isso. Primeiro, a harmonia que existe entre os dois atores, a espontaneidade que eles conseguem atingir na construção das cenas, e, segundo, o modo como o Linklater filma essas cenas. É um filme feito para que nós prestemos atenção nas palavras, no rosto dos personagens, nos gestos, em cada inflexão da voz e do corpo. Porque a ação principal do filme consiste nos personagens, digamos assim, sendo quem eles são. Então, de certa forma, o filme está mostrando algo bem ordinário. É a arte do cinema que transforma essa ação em algo extraordinário. E é um filme feito nos moldes clássicos. Quando eu falo clássico, não estou falando necessariamente de um gênero específico de filmes ou de uma tendência relacionada com uma época específica da história do cinema. Não. Estou falando da forma do filme, que pode ser identificada em alguns detalhes. Por exemplo, na criação da atmosfera e na relação das personagens com o espaço. Nós temos aqui um cenário com uma forte carga simbólica, com construções históricas, monumentos, igrejas, cemitérios, esse tipo de coisa. A forma pode ser identificada também justamente no olhar que o Linklater imprime na história que ele está contando. A gente pode dizer que ele usa a câmera de um modo motivado. E isso é cinema de verdade. Há uma cena longuíssima no bonde, por exemplo, que aliás é uma cena crucial para nós conhecermos melhor os personagens. Nessa cena, a câmera fica estática por vários minutos. E por que acontece isso?
porque o Linklater quer que prestemos atenção naqueles dois seres humanos que estão ali. Quer que prestemos atenção na interação que eles estão criando, no modo como se dá o nascimento do amor entre eles. Em outras cenas, ao contrário, há inúmeros cortes num curto período de tempo, mas essa mudança contínua da nossa atenção segue o percurso da nossa própria curiosidade. Então não é uma mudança que é feita para dispersar, mas é feita para concentrar ainda mais. Quando a câmera se movimenta, é para seguir o movimento dos próprios personagens, para relembrarmos da sua circunstância espacial. E como eles são tão cativantes, o movimento da câmera acaba sendo tão sutil que a gente nem nota. Isso é cinema, volto a repetir. Na escolha dos atores, na motivação dos planos, nos cortes, no ritmo do filme como um todo, o Linklater demonstra uma perícia incomum. Nesse processo, ocorre aquilo que muitos cineastas e estudiosos chamam de a magia do cinema. Assim como os personagens se encantam um pelo outro, nós nos encantamos pelo filme e pela história que ele está contando, como muito bem notou o Robin Wood. Nessa questão formal, os outros dois filmes repetem a maestria do primeiro. Pode até parecer que eles são filmes mais relaxados, mais improvisados. E embora a improvisação tenha sido bastante utilizada, principalmente nos primeiros filmes, essa impressão de improviso como um todo é falsa, porque são filmes pensados de modo até rigoroso. Contudo, além da perícia no emprego da linguagem cinematográfica, a trilogia do Linklater apresenta muitas outras qualidades. Eu gostaria de destacar a preocupação de certa forma filosófica com uma série de temas importantes que têm a ver com a nossa vida. Em todos os três filmes, a Celine e o Jesse falam de assuntos que estão ou estiveram bastante presentes no imaginário das pessoas desde a década de 90 até hoje. Eles falam da cultura midiática, de sexo, de desigualdade social, de metafísica, de amor, da morte, do tempo. Mas todas as racionalizações que eles apresentam não são assim nem pedantes nem cansativas, porque o modo como os diálogos são construídos faz com que os pensamentos pareçam genuínos, de acordo com a personalidade de cada personagem. O que contribui para isso é a dinâmica e a naturalidade dos diálogos. Né? E isso, em grande parte, acontece porque o Linklater ele construiu os roteiros junto com a Julie Delpy e com o Ethan Hawke, e junto ainda com uma terceira roteirista, porque ele tinha o objetivo de criar principalmente um personagem feminino que fosse bastante rico e bastante complexo. Então ele preferiu criar um roteiro aí com várias contribuições. E todos os assuntos que são abordados, eu gostaria de chamar a atenção para a reflexão a respeito do tempo. É uma questão que tem a ver com todos os filmes. Observando os títulos, a gente já pode ver que as circunstâncias das histórias são situadas a partir de ciclos de tempo. E o simbolismo que isso apresenta, o simbolismo elementar que está contido aí nesses títulos, não deixa de ser irresistível. Se no primeiro filme nós tínhamos a madrugada dos dois amantes, a origem da relação, envolta naquela atmosfera de sonho que comentamos, agora nós temos a tarde. E, logicamente, a tarde significa um novo estágio da vida. O pôr do sol é como se fosse a metade potencial de um percurso. Né? Não são poucas as pessoas que sofrem da famosa crise dos 30. Né? E é justamente com esse sentimento que nós reencontramos os dois personagens no segundo filme. Eles estão cheios de experiências acumuladas. Já não são pessoas tão românticas, né? Estão mais maduros. Mas, embora sejam profissionais bem-sucedidos, eles sentem, de certa forma, uma espécie de vazio existencial que é muito difícil de ser aplacado. Então é como se fosse assim, do encantamento inicial do primeiro filme, a gente passa agora para uma espécie de reconhecimento. Em termos de enredo, é um filme ainda mais banal do que o primeiro. Um filme que não acontece nada. Mas o Linklater e o Ethan Hawke e a Julie Delpy, eles conseguem repetir o que eles conseguiram com Antes do Amanhecer. Construir um filme que é extremamente cativante e encantador. A reflexão a respeito do tempo se aprofunda aqui. O filme começa com o Jesse falando sobre o assunto do tempo, e no exato momento em que ele diz que o tempo não existe, nós vemos a Celine num canto da livraria. Então é como se ele estivesse ganhando uma nova oportunidade para consolidar esse relacionamento que começou no primeiro filme. Ao mesmo tempo, nesse filme, é como se o próprio tempo estivesse obrigando essas duas personagens a assumir, digamos assim, a sua identidade verdadeira. Ainda há um pouco daquela atmosfera de sonho do primeiro filme, reforçada pelo cenário de Paris, mas pela maturidade dos personagens, é como se agora o tempo estivesse exigindo uma resolução mais firme deles,
como se estivesse dizendo que na vida é preciso fazer determinadas escolhas. E daí o filme te começa dizendo que o tempo não existe, que o tempo é uma mentira, termina com a Celine dançando uma música da Nina Simone, cuja letra descreve o encontro de dois amantes e a plenitude que esse encontro propicia. E daí quando vem o fade final, é como se o tempo fosse de fato suspenso. Em Antes da Meia-Noite, a referência temporal não deixa de ser explícita. Agora, os dois personagens estão ainda mais maduros. Eles resolveram construir uma vida juntos, já têm 2 filhas e uma série de novas responsabilidades. Daí os conflitos que surgem são justamente os conflitos do cotidiano. Eles falam de finanças, das dificuldades de educar os filhos, da vida sexual menos ativa depois do nascimento desses filhos. E essa banalidade mais opressiva, digamos assim, acaba por afetar a sua relação. A grande referência dos 2 primeiros filmes eram os contos das 4 estações do Erich Homer. Agora, junto com a referência ao Homer, aparecem referências ao Bergman, das cenas do casamento, e ainda mais explicitamente ao Rossellini de Viagem à Itália. É óbvio que o Rossellini já estava presente no primeiro filme, né? Naquela cena do Antes do Amanhecer, em que eles vão visitar o cemitério, ela de certa forma lembra a gente da cena em que o casal do Rossellini lá vai visitar as ruínas de Pompeia. Mas agora nós temos a crise do relacionamento, igual no filme do Rossellini, né? A animosidade entre o casal. E nós temos o clímax do filme construído a partir dos insultos que um lança sobre o outro. Novamente, nós temos também atuações extremamente naturais, né? A espontaneidade que eles atingiram no romance é repetida nessas cenas de maior hostilidade. De acordo com Linklater, nesse último filme houve pouco espaço para improvisação. O próprio fato dele, do Hawke e da Delphi, estarem mais velhos, fez com que eles mesmos se cobrassem um rigor maior. E é um filme belíssimo, né? Algumas cenas que justificam não apenas a comparação com o mestre Rossellini, mas que colocam esse terceiro filme no mesmo nível de excelência dos 2 primeiros. Não temos aquele ar romântico dos 2 primeiros filmes, mas temos uma consciência muito aprofundada a respeito da realidade. Uma das últimas frases que o Jesse diz no filme é: "Essa é a vida real, não é perfeita, mas é real." Essa consciência, então, digamos assim, da concretude da vida, acrescenta muito valor ao filme. E é por isso que a série é uma descrição perfeita do que é de fato o amor. Além disso, o Linklater tem uma noção de mise-en-scène que é invejável. A consciência do espaço é fundamental para que os filmes provoquem o efeito que eles provocam. E aqui eu gostaria de citar um trecho que o crítico francês Michel Moulet escreveu a respeito do filme Minha Noite com Ela, do Erich Homer. Cineasta que, como eu falei, serviu como uma das grandes inspirações para o Linklater. O Moulet diz o seguinte: "Essa ação completamente moral se inscreve em um cenário jamais abstrato, sempre presente. A vida provincial, a missa, o restaurante, a livraria, o dia, a noite, uma rua decorada para o Natal, a neve que cai, uma paisagem sob a neve, uma praia, os ruídos da circulação. Minha Noite com Ela é um filme encarnado." Nós também podemos dizer que esses 3 filmes do Linklater são filmes encarnados, filmes que expressam uma profunda consciência do espaço material no qual eles se situam, que apresenta uma exploração desse espaço que está em perfeita harmonia com a narrativa. A cidade de Viena no primeiro filme, a Paris no segundo filme e o vilarejo da Grécia no terceiro filme. Para além da beleza externa que esses cenários possuem, eles se transformam no espaço em que essa história de amor foi construída. Então, de certa forma, são espaços singulares. Talvez seja dessa noção mesmo de singularidade que nasça o fascínio que nós sentimos por essa história, pois é a partir dela que são construídas grandes cenas de Antes da Meia-Noite. Jesse e Celine no trapiche, contemplando o pôr do sol ou conversando sob as estrelas. Nos 2 casos, nós temos a individualidade dessas 2 pessoas frente à imensidão do cosmos, frente àqueles elementos que, ao mesmo tempo que são símbolos da passagem do tempo, também são símbolos da permanência, da eternidade. E daí a gente sente mesmo o quanto a história desses personagens é universal, o quanto há de nós mesmos nesses 2 personagens. Como disse o Robin Hood a respeito do primeiro filme, acho que nós podemos dizer a respeito de todos, né? A trilogia do Linklater entra naquela pequena lista de filmes que são eternos favoritos.
os quais sempre revisitamos com prazer renovado. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de interagir. Curta o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que você acha que possa gostar dele, porque assim você vai estar ajudando bastante o nosso trabalho e o nosso canal. Eu sou Leandro Costa e até a próxima.